Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram que recentemente, o grande apresentador aí, Faustão, ele foi internado com um quadro de insuficiência cardíaca, que é o quadro de coração fraco. Então vamos explicar um pouco mais sobre essa doença, uma doença tão perigosa, uma doença com potencial de malignidade muito alto, e que quando ela não tratada adequadamente, ela pode trazer muitos transtornos ao paciente. Bom, então vamos discorrer mais sobre esse assunto de insuficiência cardíaca. Se você está interessado, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Primeira coisa, pessoal, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Já somos mais de 2 milhões aí de inscritos, eu só tenho a agradecer a vocês. Mas o Faustão ele foi internado recentemente com um quadro de insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Nosso coração é a nossa bomba. É o nosso órgão responsável por levar todo o oxigênio, todos os nutrientes para todas as células do nosso corpo. Então, quando o coração ele já não está dando conta mais de bombear todo esse sangue, transportar todo esse oxigênio, levar todos esses nutrientes aí para todo o nosso corpo, o paciente tem insuficiência cardíaca. Dentre a insuficiência cardíaca, a gente tem dois tipos. A insuficiência cardíaca sistólica, que é quando o coração ele não consegue mais contrair adequadamente, e aí não contraindo adequadamente, ele não consegue mais mandar o sangue ali para frente, para a aorta ali, para todos os nossos órgãos. E a gente tem a insuficiência cardíaca diastólica, é quando o coração ele vai ficando endurecido, vai ficando enrijecido, e ele tem uma maior dificuldade ali de relaxamento da musculatura do coração. E quais são as principais causas? O que pode levar ao coração fraco? A principal causa, com certeza, é a hipertensão arterial. Então eu canso de falar aqui para vocês, repito em praticamente todo vídeo, se você tem níveis mantidos, níveis elevados, acima de 140 da pressão arterial sistólica, ou de 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, não fica aí vacilando. Vai logo num médico, num bom cardiologista, para fazer mesmo o diagnóstico precoce da hipertensão, para você poder começar a tratar de uma pressão alta o quanto antes. Porque quanto antes a gente inicia o tratamento da hipertensão, menos sequelas aí o paciente vai ter. Muitas vezes, quando se descobre aquela hipertensão estágio inicial, o coração ainda está funcionando normal. Porque o que acontece? Você tem que estar lá uma pressão 12/8 ou uma pressão até abaixo de 12/8 na parede ali do coração. Mas ao invés de você ter essa pressão 12/8, você está com a pressão de 16/10 batendo ali na parede do coração. O que vai acontecer? O coração ele vai ficar sobrecarregado. Então, primeiro, a musculatura do coração ela começa a crescer para dentro. Então, vai gerando o que a gente chama de hipertrofia concêntrica, vai aumentando a massa do coração para dentro. A hora que ele não tem mais espaço, ele vai inflando, ele vai insuflando e vai fazendo uma hipertrofia excêntrica. Aí, a hora que o coração, que é para ser do tamanho de um punho fechado, ele vira do tamanho ali de uma... Muitas vezes ali ele pega quase toda a caixa torácica. O coração ele já não dá conta de bombear, de bater adequadamente. E aí o paciente evolui para insuficiência cardíaca. E aí o paciente vai ter sintoma decorrente de uma pressão alta mal controlada depois que ele fica anos, depois que ele fica décadas sem controlar a pressão. Então, mesmo se você não tem sintoma, se você nota que a tua pressão está ficando acima de 14/9, na verdade, se está ficando acima de 130/85, você já está ali num comportamento limítrofe. Você tem que fazer acompanhamento com o cardiologista. E existem casos de pacientes de muito alto risco em que até pré-hipertensos a gente já tem que iniciar terapia medicamentosa. Então a primeira causa de insuficiência cardíaca é a hipertensão arterial. Vamos para a segunda causa de insuficiência cardíaca, é o
Diabetes, pessoal. Então, diabetes também tem aí, você digita aí, diabetes, Dr. Roberto Iano. Eu devo ter pelo menos aí uns 30 vídeos falando sobre o diabetes. Então, se você é diabético, você tem que acompanhar o meu canal, porque eu gosto, eu amo falar de diabetes. Por quê? Porque o diabetes também é uma doença muito negligenciada. O diabético ele é danado para não querer se cuidar. E o diabetes é uma doença altamente letal. Eu mais uma vez falo aqui, sempre falo nos meus vídeos, eu comparo um diabético mal controlado com câncer em evolução. Muitas vezes o diabético mal controlado ele vai morrer mais rápido do que um paciente com um tumor, um câncer, por exemplo. Então, mesma coisa, né? Na verdade, o diagnóstico do diabetes geralmente é feito por um clínico geral, ou endocrinologista, ou nós cardiologistas mesmo. Então, você dosou lá a tua glicose, glicemia de jejum acima de 126, hemoglobina glicada acima de 6,5, ou picou o dedo ali numa glicemia ao acaso e ela está acima de 200, e você já tem aqueles sintomas, urina demais, acorda toda hora à noite para fazer xixi, come demais, tem muita sede, né? E mesmo assim, comendo demais, muitas vezes está perdendo peso, pode ser que você esteja com diabetes. Mas então, antes até de chegar num diabetes, a hora que você já começa a entrar naquelas fases ali do pré-diabetes, em que a glicemia ali está 101, 102, você já tem que fazer o controle para que você não evolua para um diabetes. E se você já tem diabetes, lógico, procure um bom cardiologista. Eu sempre falo, um bom cardiologista, ele tem que saber tratar de diabetes tão bem ou até melhor do que o endocrinologista. Porque nós cardiologistas, né, lidamos com o diabetes, por quê? Porque o diabetes é um dos fatores de risco que mais deixam o coração fraco, que mais faz o coração evoluir para insuficiência cardíaca. E por que o diabetes mal controlado, ele faz o coração, ele deixa o coração fraco? Você imagina que o diabetes, então, é aquele excesso de glicose. Tem pouca glicose dentro da célula, mas fora da célula, no sangue, você está todo cheio de glicose, todo inflamado. O que vai acontecer? Esse excesso de glicose, ele além de te deixar inflamado, deixar o seu corpo inflamado, ele vai começar a causar uma inflamação crônica da musculatura do teu coração. Então, o teu coração, que é para ser um músculo sadio, forte, ele vai formando áreas de cicatriz, áreas de fibrose, as células vão ficando mais fracas, porque você aumenta ali o estresse oxidativo, você aumenta a produção de interleucinas, que são fatores aí de inflamação, e isso vai fazer com que o coração aumente de tamanho, mesma coisa, e depois evolua para insuficiência cardíaca. Então, se você sabe que é diabético e tem lá a hemoglobina glicada acima de 7, que é um parâmetro que a gente usa para saber se o diabetes está bem controlado ou não. Se está acima de 7, você tem que fazer alguma coisa. Então, vai lá no teu endócrino e vai lá no teu cardiologista. Não fique satisfeito com a hemoglobina glicada mal controlada, que isso vai te fazer mal. Vai entupir suas artérias do coração, vai te levar à insuficiência cardíaca, vai te levar à insuficiência renal. Então, controle o teu diabetes, pessoal. Todo dia eu pego no consultório pessoas que estão lá mais de 5, mais de 10 anos sem controlar o diabetes. E com tanta informação aqui que eu passo para vocês, não tem mais como aceitar isso aí. Então, você vai começar a cuidar do teu diabetes. Depois me marca ali, ó. Depois você estiver cuidando, fazendo uma boa alimentação, tomando as medicações direitinho, deixa ali algum comentário, algum vídeo lá no meu Instagram. Meu Instagram é o dr.iano, que eu vou te repostar lá. Ou se você estiver fazendo aquele prato bonito, aquele prato saudável, aquele prato que o diabético deveria comer, cheio de legumes, verduras, gorduras boas, pobre em carboidrato, você vai lá, bate aquela foto bonita, que eu vou te repostar no meu Instagram. E terceira causa é o processo da aterosclerose. Porque você imagina, né? Você tem um acúmulo de gordura ali nas artérias que irrigam o coração. Para o coração ele bater adequadamente, né? Ele tem que ter irrigação arterial. Aí a gente tem 3 artérias principais. Imagina se uma dessas artérias, por exemplo, a descendente anterior, que irriga 50% do teu coração, ela está entupida. Menos sangue vai chegar ali na musculatura do coração e ele vai começar a bater mais fraco. E ele pode evoluir então para insuficiência cardíaca. Você pode ter até quadros mais dramáticos em que ocorre o entupimento completo da artéria do coração
E aí você tem o quê? Você tem o infarto agudo do miocárdio, é quando você tem entupimento completo de uma das coronárias. Entupindo aquela artéria, tudo que está ali para frente vai virar uma cicatriz, vai virar uma fibrose, o coração não vai bater adequadamente e o paciente evolui para insuficiência cardíaca também. Agora imagine um quarto cenário, você tem aquela obesidade mórbida, está muito acima do peso. O coração, que é para bombear sangue, ele para 70 quilos, está bombeando lá para 140 quilos agora. Ele não vai aguentar, é como se fosse o motor fraco de um carro tentando levar um carro ali de 2.500 quilos para frente, ele não vai conseguir. Então, pacientes que são obesos e principalmente obesos e sedentários também têm uma maior chance de evoluir para insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. E geralmente também o obeso ele já é sedentário, ele já tem a pressão mais aumentada, ele muito provavelmente, ou tem uma maior probabilidade de ser diabético também. Ele vira aquela síndrome metabólica, em que ele fica todo inflamado, todo descompensado. E qual que é o tratamento da insuficiência cardíaca? É claro que o paciente tem que fazer toda uma mudança de estilo de vida. Então, readequação da alimentação, isso é muito importante, se alimentar bem, comidas que vêm da natureza e não comidas industrializadas. Outra coisa que é fundamental para o tratamento da insuficiência cardíaca é que o paciente faça exercício físico. Tem estudos que mostraram até que aqueles pacientes com insuficiência cardíaca descompensada começaram a fazer exercício físico antes da alta hospitalar. Isso aumentou a sobrevida do paciente e evitou novas internações. Então, fazer exercício físico para você que tem insuficiência cardíaca é primordial, é de extrema importância. Além das medicações, excelentes medicações, inclusive, a gente tem um arsenal imenso agora para o tratamento da insuficiência cardíaca. A cada ano que passa, novas medicações vão surgindo e aquele médico que está mais antenado, que está mais ligado, ele vai saber te tratar da maneira correta. Ainda existem as próteses, Eu que sou especialista em marca-passo, a gente lida com próteses também que melhoram a função do coração. A gente tem, por exemplo, o ressincronizador, em que é colocado um fio no ventrículo direito, um fio no ventrículo esquerdo, um fio no átrio, e a gente consegue fazer a ressincronização. Aquele coração que está batendo todo torto, a gente estimula a parte elétrica do coração para ele bater, sincronicamente de novo. A gente pode conciliar o ressincronizador com o desfibrilador. Desfibrilador é um aparelho que detecta que o paciente vai ter lá uma arritmia maligna, já dispara um choque e evita uma morte súbita também. Porque a gente sabe que pacientes com insuficiência cardíaca têm mais chance de evoluir para morte súbita, que é fazer aquelas arritmias malignas que não dá nem tempo de chegar no hospital. Então, existem inúmeros tratamentos, em último caso, até o transplante cardíaco. Tem muita coisa a ser feita para o tratamento da insuficiência cardíaca. Mas ao Faustão, eu desejo melhoras, que ele se recupere logo. Ele está com uma equipe das mais excelentes do Brasil. A gente está torcendo para a recuperação breve dele, que ele é uma pessoa que foi e é muito importante para o Brasil. Tá ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Tá? Deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida e deixe nos comentários também o que eu devo falar nos próximos vídeos. Que assunto que você quer ouvir eu falando relacionado ao coração. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.